Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos continuar estudando a carta de Tiago e hoje nós vamos estudar questões práticas, Questões de natureza prática, na lição 13. E antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Senhor, nós pedimos a Tua presença nesse momento, que Tu venhas ministrar no nosso coração, que o Espírito Santo nos traga entendimento e que possamos entender, aprender e colocar em prática a Tua palavra. Lembramos também dos enfermos. Senhor, vem com Tuas mãos de misericórdia, de cura. Cura cada um, Senhor, que Tu venhas visitar aqueles que estão internados e liberar a cura, Senhor. Restaura por completo a saúde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar lendo o texto de Tiago 1, 22 a 24, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago, ele na sua carta, ele sempre coloca a importância de nós colocarmos em prática, de nós não sermos só ouvintes, Ele falou sobre a questão da religiosidade, como é importante a gente viver aquilo que prega. E Tiago coloca o seguinte, que a gente deve colocar em prática os desígnios de Deus. E como que nós conseguimos entender e saber quais são os desígnios de Deus? Através da palavra de Deus. Quando eu pego a Bíblia e leio, eu começo a entender os desígnios de Deus para a minha vida. Então Tiago fala, olha, nós temos que colocar em prática os desígnios de Deus e não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Inclusive na lição passada nós falamos de questões de natureza social. A gente falou sobre a questão que Tiago levantou na igreja sobre a verdadeira religião. E Tiago coloca que a verdadeira religião ela é visitar os pobres, os órfãos e as viúvas, ou seja, algo prático, E outras coisas que Tiago coloca, sobre as leis dos homens. Ele faz um paralelo entre a diferença entre a lei do homem e a lei de Deus. Então ele coloca que as leis humanas são relativas e passageiras, enquanto a lei de Deus ela é permanente e perfeita. A lei dos homens escraviza e restringe a vida. A lei de Deus, em contrapartida, ela liberta e traz felicidade para aqueles que a praticam. Então, irmãos, Tiago começa a levantar algumas questões. E ele levanta uma questão sobre o julgamento. E na lição passada nós falamos sobre essa questão de julgar, de fazer acepção de pessoas. Então, quando a gente julga, a gente se coloca num lugar que não nos pertence. Porque quem é o justo juiz? O justo juiz é Deus. Então, esse lugar de julgar não nos pertence. Nós não somos chamados para ser juiz. E Tiago, lá em Tiago 2, 12 e 13, diz assim: Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Então, Tiago começa a colocar em confronto, essa questão do julgamento. Inclusive lá em Mateus 7:1 diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso foi Jesus que disse. Então Tiago traz isso à tona
sobre a questão do julgamento, que nós não podemos nos colocar numa posição de juízes. Tiago fala também da importância do exercício do ministério. E ele coloca o seguinte, que aquele que tem um chamado ministerial, que exerce o ministério, ele precisa ter um maior comprometimento e fidelidade. E eu gostaria de ler Tiago 3,1, que diz assim: mas aquele a quem muito for dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu acabei de ler Lucas 12:48. E Tiago 3,1 diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, o mestre, aquele, como diz em Lucas, quem muito é dado, muito será exigido. Então, se você tem um cargo ministerial, você tem um zelo, tem que ter um zelo maior, você vai ser mais exigido. E Tiago começa a falar isso, né, sobre a questão também de não jurar. Tiago, na lição anterior, a gente falou sobre, que ele fala sobre os cuidados das palavras, né, que a gente tem que ter muito cuidado da maneira que a gente fala e como a gente fala. E ele, inclusive, diz que aquele que consegue frear a língua, ele consegue praticamente frear todo o seu corpo e se torna varão perfeito. E também coloca que isso é quase impossível, ninguém nunca errar. E sobre o jurar, eu queria ler com vocês Tiago 5,12, que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e não, não, para não cairdes em juízo. Então ele fala, olha, seja assertivo. Você não pode ter palavras dúbias, nem jurar. A sua palavra tem que ser assertiva, tem que ter veracidade, tem que ter credibilidade. Coloca também sobre conflitos, sobre natureza de conflitos e como resolvê-los. E Tiago, ele passou por isso. Lá em Atos 15, eu até gostaria de ler com vocês, Atos 15, 13, 17, o que estava acontecendo? Estava havendo uma polêmica e um conflito muito grande na igreja. Por quê? Porque estava havendo conversões, os gentios estavam se convertendo e alguns da igreja falavam que aqueles gentios tinham que ser circuncidados. E houve uma polêmica em relação a isso. Aí Tiago se levanta no meio da congregação e diz assim: e havendo-se eles calados, ou seja, aqueles que estavam questionando, né? Tiago tomou a palavra dizendo: varão, irmãos, ouvi. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Então Tiago, ele se colocou de maneira assertiva, na hora certa, ele ouviu e depois ele trouxe à tona tudo que Deus estava fazendo em relação aos gentios, inclusive que os próprios gentios tinham recebido o Espírito Santo, e que aí começou a colocar essa questão à tona e concordaram que essa questão da circuncisão não cabia. E depois vocês podem ler Atos 15, tudo que vocês vão até entender melhor. A gente tem que correr por causa do tempo. Então, Tiago, ele orienta que em casos conflitantes o cristão não deve se apressar para julgar. Antes, ele deve ouvir, refletir e com serenidade e amor decidir. É o caso de Tiago
1, 19 e 20, que ele fala: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então Tiago, ele começa a colocar essas questões e ele orienta diante disso tudo, dos conflitos, e para resolver esses conflitos, que é essencial que se busque alguém com autoridade moral e espiritual para resolver a questão. Ali em Atos a gente viu que Tiago foi uma peça fundamental que se levantou com uma palavra de sabedoria, ele teve serenidade no momento certo, ele teve uma postura que amenizou e decidiu a questão. Tiago ensina que os conflitos existem por causa da fraqueza humana, por causa do pecado, e que isso atrelado ao coração perverso. Então, Tiago, ele coloca isso bem claro, que os conflitos existem por causa da fraqueza humana, do pecado e nosso próprio coração perverso, por causa do pecado que habita em nós. Ele coloca também questões sobre arrogância e autossuficiência. Ele diz o seguinte, que a vida humana é frágil, né, e é sujeita ao inesperado. Então, irmãos, inclusive lá em Provérbios 16, diz o seguinte, que os projetos, né, que o coração do homem pode, 16:1, Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Então, o homem, por mais que ele trace planos, ele não tem controle sobre ele, né? A alternativa proposta por Tiago é a humildade, a submissão a Deus e uma atitude que deve ser acompanhada com uma atitude de fazer o bem. E aí eu gostaria de ler com os irmãos Tiago 4, 15 a 17, que diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, este comete pecado. Então, Tiago traz à tona isso, que a gente não tem controle, a gente não tem como ser, a gente não é autossuficiente, a gente não sabe do dia de amanhã, que a gente tem que ter a humildade, né, e entregar a Deus o nosso dia, a cada dia entregar a Deus e fazer isso de maneira humilde e junto com isso sempre se esforçar para fazer o bem. Tiago também fala sobre a paciência, né? E Tiago começa a falar, encorajar de alguma maneira os irmãos. Vocês sabem que a carta de Tiago foi escrita numa circunstância, num cenário de perseguição. E aí Tiago começa a orientar os irmãos que conscientizar que nesse mundo as aflições que a gente vive, né, são inerentes a esse mundo, e que a gente deve perseverar e aguardar, ter paz e guardar o dia que Jesus irá nos elevar à glória, né? Que a nossa consolação, a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está na glória, né? Quando um dia nós viveremos com Cristo. E eu gostaria de ler Tiago 5, 7, que diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago fala o seguinte:
tenha paciência. E Tiago falando que o fruto da paciência é a perseverança. Então, que nós devemos perseverar, né? Saber que a gente vai ter aflições, mas que Jesus venceu o mundo e nós também venceremos com Ele. Um dia estaremos com Ele. O nosso foco tem que ser a glória do Senhor. E continuando, ele também fala sobre o cuidado mútuo, né? Tiago também fala sobre o cuidado mútuo. Ele encoraja os ouvintes dele a aprofundar o relacionamento mútuo e fraterno. Ele diz assim, em Tiago 5,10: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Desculpa, irmão, eu gostaria de ler Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Tiago coloca assim, sobre a importância da gente travar um relacionamento de cuidado mútuo, que a gente tem que se ajudar mutuamente no enfrentamento, inclusive do pecado, nas dificuldades, orar um pelos outros, e que a prática da confissão tem a finalidade do perdão e a remissão da culpa. Não é à toa que na palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, o confessar, o ato de confessar e de perdoar são fundamentais no ensino de Jesus. Inclusive na oração do Pai Nosso, Jesus, quando nos ensinou a orar, ele fala: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, liberar perdão e receber o perdão são coisas fundamentais no Evangelho. Segundo Tiago, os irmãos devem buscar aqueles que se perdem pelo caminho. Ele também colocou o seguinte, que é importante nós, como igreja, nós irmos atrás daqueles que se desviaram pelo caminho, que por alguma questão, ou por as lutas terem sido muito intensas, não conseguiram, que nós devemos ir atrás desses irmãos e trazer o perdido de volta para o caminho. E que quando conseguimos fazer isso, isso gera uma grande recompensa. E aí eu gostaria de ler com vocês Tiago 5, 19 e 20, que diz assim: Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que o que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a sermos não apenas ouvintes, mas colocarmos em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que está na palavra, a gente tem que colocar em prática. Quando o Tiago falou assim, olha, você deve colocar em prática os desígnios de Deus. Então a minha oração nesse momento, nesse dia, é que nós consigamos, com o auxílio do Espírito Santo, colocar em prática todos os desígnios de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.